disse, já vai logo de entrada, de primeira mão, já vai eliminando toda e qualquer dúvida da idoneidade e da veracidade dessa palavra. Porque Jesus não tem interesse de mentir para ninguém. Então, se Jesus disse uma palavra, é certo que nós vamos, toda a Bíblia Sagrada ela é confiável, porque ela é falada, ela é observada, ela é reformada, ela é examinada, ela é comparada, ela já foi testada para ver a verdade que existe dentro dela. Mas quando se trata da palavra que Jesus falou, bem mais peso em nosso coração. Então, nesse período da palavra de Deus, o Senhor Jesus estava conversando com os seus apóstolos. E ele estava dizendo, antes dessa palavra, ele tinha tido uma conversa com os seus apóstolos. Enquanto eles estavam dentro da cidade de Jerusalém, e que foi apresentado para Jesus, alguém mostrou para Jesus o templo construído na época de Jesus, o templo de adoração, o lugar que os judeus, os hebreus, adoravam a Jesus, ao Senhor Deus. E dizia assim, a um dos apóstolos, discípulos, disse para Jesus: olha, quão belo é essa estrutura, essa edificação, essa construção. E Jesus disse assim para ele: olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí despertou a curiosidade daquele apóstolo, daquele discípulo. Dores. A palavra, quando fala dores, isso não é muito receptível. A pessoa logo tem uma cisma, porque dor não é uma coisa boa de se falar. Mas, no entanto, porém, essa dor que Jesus está falando aqui, ele vem dizer, mais adiante, ele vem esclarecer ela. Como seria isso? Meus irmãos, essa dor que Jesus está falando aqui é o princípio de dores, como de parto de uma mulher que está para dar à luz ao filho. E nesse contexto de falar sobre a mulher que está para dar à luz a um filho, e você pergunta assim, imagine por que Jesus falou, nós vamos encontrar em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, e versículo 21. Por que Jesus falou da mulher quando está para dar luz, da dor de parto, da mulher que está para dar luz ao filho? Quando ele estava falando, na verdade, era sobre os sinais do fim dos tempos e dos sinais da sua volta. Por que isso aí? Imagine você, por que eles perguntaram, por que Jesus falou isso? Você imagine você, o que significa isso? O que significa isso? Jesus está falando, começa a falar sobre os sinais da sua volta. Jesus começou falando o que era que ia acontecer quando estivesse se aproximando a vinda dele, a segunda volta dele nessa terra, e também, em seguida, também o arrebatamento dos escolhidos dos quatro cantos da terra. Como você pode comparar na sua Bíblia depois, que o capítulo 24, mais adiante, no versículo 27, vai nos dizer que quando Jesus vir a segunda vez, porque a primeira vez nós sabemos, nós temos conhecimento que Jesus já veio em carne e sangue e osso, como um humano, qualquer um de nós. Ele já veio, já deu seu sangue na cruz, inocente, sem culpa nenhuma.
já trouxe a palavra de esperança para todos aqueles que moravam, que eram vivos naquela época. Essa palavra, essa mensagem de esperança, essa mensagem de ânimo, essa mensagem de bem-aventurança, a mensagem de que ainda há esperança, que ainda tem solução para o problema, que não precisa o ser humano ficar se desesperar com a situação difícil, não possa o revelar. Sabe, Jesus disse assim, olha, para conhecer aqueles que gostam de enganar, ele disse assim, pelos frutos conhecerei as árvores. Pela prática das pessoas, você vai saber se ela está querendo te enganar ou te falar a verdade. Você examina se um pé de coco, se ele vai dar laranja. Imagine se um pé de laranja, ele vai dar coco. Imagine que uma pessoa é acostumada de enrolar, de enganar, trapacear e medir, se ele vai falar a verdade. Imagine uma pessoa que fala a verdade, doa quem doer, ainda que ele tome prejuízo, ainda que alguém se ameace ele, mas ele fala a verdade, se essa pessoa vai mentir. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. É assim que o Espírito de Deus responde e confirma, para a pessoa não ficar em engano. Então, acautelados, porque ninguém... É um princípio de dor, é no engano. Outro princípio de dor, os terremotos. Meus irmãos, no lugar onde dá terremoto, as pessoas perdem casa. Onde dá terremoto, as pessoas perdem plantação. Onde dá terremoto, as pessoas perdem animal. Onde dá terremoto, as pessoas perdem bens materiais. Onde dá terremoto, as pessoas perdem emprego. Onde dá terremoto, as firmas vão à falência. E com isso vem a fome e vem também a peste. E com isso vem a miséria. E quem que perdeu o emprego que vai ficar feliz? Quem que tem seu rebanho de gado ou de ovelha e que o terremoto veio e assolou e vai ficar alegre? Quem que tem sua casa construída com maior trabalho e vem o terremoto e a pessoa vem e perde aquela casa, que vai ficar alegre? Fica alegre ou fica triste? Fica triste. Então, se fica triste, é princípio de dores. E eu quero, adiantando um pouco aqui para ganhar mais tempo, outra coisa, princípio de dores, imagine assim, outro significado de princípio de dores, a hora. Outra coisa, o princípio de dores, Jesus falou, a hora. Os irmãos, as mulheres que já tiveram filho, sabem como é a hora de ter um parto. Como eu não sabia como era, eu tive que conversar com uma mulher para poder ter essa experiência com maior clareza. E a minha esposa está aí, eu perguntei a ela, me explique direito como é esse processo de ter um filho, de um parto, que vai ficar com a igreja até no dia do arrebatamento final. No dia que Jesus soar a trombeta nos quatro cantos da terra e chamar os escolhidos de um lado, de uma extremidade à outra da terra, o Espírito Santo vai acompanhar a igreja e vai entregar nos braços do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai ser o penhor, ou seja, vai ser o guardador, vai ser o compromisso, vai ser o que vai afirmar, o que vai confirmar que a igreja vai ser entregue na mão do seu noivo. Assim como um marido que deixa a sua esposa e depois, quando ele chega, ele recebe o seu filho. A esposa deixa grávida e ela tem o filho. E quando o marido sai para voltar, quando volta assim, olha aqui, marido, aqui está o seu filho. E o Espírito Santo, a diferença é que o Espírito Santo é que vai entregar a igreja para o Senhor Jesus. Mas só que a Bíblia vem dizer, só que a mulher é a igreja. A Bíblia vem dizer
em Apocalipse capítulo 12, versículo 13 e o 14, que a igreja será perseguida, mas o Senhor vai enviar anjos poderosos, vai enviar anjos de guerra. Para quê? Esses anjos de guerra? Para proteger da igreja dos perigos. Para que esses anjos poderosos? Para que a igreja não tropece com o pé em pedra. Para que esses anjos, para proteger a igreja, para que a igreja não desanime. Para que esses anjos vai lutar. Essa igreja, os anjos vai lutar a favor da igreja, para que o laço e a seta do inimigo, do diabo, não venha impedir a igreja de alcançar o prêmio da bem-aventurança, que é a salvação eterna e a presença do Senhor nosso Deus. E então, meus irmãos, só quando esse mundo vai estar em pior guerra, enquanto 10 mil ao teu lado vai estar lamentando que perdeu uma coisa, vai estar lamentando que perdeu outra, vai estar lamentando que está desesperado, vai estar lamentando que perdeu emprego, vai estar lamentando que perdeu fazenda, vai estar lamentando que perdeu pai, que perdeu filho, que perdeu mãe, que perdeu um parente, que perdeu a saúde, porque a Bíblia diz que virá terremoto, não só terremoto, mas virá também peste. O que é peste? Peste significa doença sem cura. Como? Tipo como? Chikungunya, dengue, AIDS, tuberculose, que mais? H1N1, né? A gripe da vaca, a gripe do porco, o que mais? Coronavírus. Isso é peste. Peste é doença incuráveis. E o que? Jesus disse, tudo isso iria acontecer. E Jesus disse que isso era princípio das dores. Princípio das dores. A Bíblia vem dizer, no livro de João capítulo 16, que a mulher, depois que ela tem o seu filho, ela nem lembra mais da dor que ela passou. E as irmãs e as pessoas que já tiveram filho sabem do que eu estou falando. Quando, antes da mulher dar luz ao filho, ela vai sentir dor. E a dor vai aumentar, até que tem um filho. Só que depois que ela tem um filho, a dor já passou, aquela dor não é lembrada mais,